Irmãos, a paz do Senhor a todos, amém? Amém. Eu programei essa noite estar aqui, aproveitando o dia de folga. Então Deus, Ele assentou no meu coração fazer uma programação, um planejamento, para que possamos estar aqui com nossos irmãos e orar, adorar, cultuar ao Senhor. Eu quero aproveitar e pedir que os irmãos abram a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 15, tendo em vista que estamos em um culto de oração. Vamos então trabalhar um pouquinho o tema oração. Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 15, um texto muito conhecido dos irmãos. A palavra do Senhor em Mateus 6, 5 ao 15, diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E, orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lo pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, nós estamos aqui em um texto onde Jesus está trazendo um ensinamento. Os irmãos podem observar que do versículo 1 até o versículo 4, o primeiro ensinamento é concernente à questão da justiça social, ou seja, como devemos ajudar os necessitados. Agora, a partir do versículo 5 ao 15, o ensinamento de Jesus é concernente à oração. Posteriormente, a partir do versículo 16 ao 18, Jesus ele traz um ensinamento sobre o jejum. Então o texto é um texto prático, de fácil entendimento,
mas eu quero me ater especificamente à oração. Primeiro, trazendo aos irmãos a definição de oração. O que é oração? Oração é a comunicação íntima entre duas pessoas que se amam, Deus e você. Então, orar é falar, orar é comunicar-se com Deus. Quando lemos a Bíblia, dentro deste tema, oração, aprendemos que Deus ele concede a nós 3 respostas quando oramos. A primeira é sim. Há momentos que nós falamos com Deus e Deus nos responde com um sim. Há outros momentos que nós oramos, nós falamos com Deus, mas a resposta de Deus é o seu silêncio. Deus ele nos faz esperar. Exemplo disso é Isaac. Lá em Gênesis capítulo 25, a Bíblia diz que ele casa-se com uma mulher chamada Rebeca. Ele tinha apenas 40 anos. Rebeca era estéril, não podia dar à luz a filhos. A Bíblia diz que Isaac então ora a Deus por Rebeca, intercede a Deus, ela concebe, ela engravida, e quando ela vem dar à luz aos filhos, Esaú e Jacó, Isaac, ele já era da idade de 60 anos. Então veja, irmãos, que Deus fez Isaac esperar por 20 anos. Então, às vezes, a resposta de Deus às nossas orações é um sim. Outras vezes, é um silêncio. Você intercede, você ora e Deus simplesmente te faz esperar, como, por exemplo, no caso específico de Isaac. Nós temos também uma outra resposta de Deus às nossas orações, que é o não. Muitas das vezes Deus é taxativo. Deus diz não. E nós podemos confirmar isso lendo aquela passagem do apóstolo Paulo, concernente ao seu espinho na carne, lá em 2 Coríntios capítulo 12. Não sabemos exatamente o que era aquele espinho na carne. Existem algumas correntes teológicas que divergem. Então nós não temos uma certeza do que pode ser aquele espinho na carne. As correntes teológicas elas divergem. Mas o fato é que ele orou ao Senhor concernente aquele espinho na carne. E Deus disse para Paulo: olha, Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 12, que Paulo orou ao Senhor 3 vezes, e a resposta de Deus foi não. A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, quando o assunto é oração e você vai estudar na Bíblia, você observa que a resposta de Deus às nossas orações, elas variam. Ora é sim, ora Deus nos faz esperar, ora Deus diz não. É simples assim. Agora, o tema desta mensagem, aqui em Mateus, capítulo 6, versículos 5 ao 15, é aprendendo a orar com Jesus. Este é o tema da mensagem. Aprendendo a orar com Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de oração. Ele entrou no mundo orando. Quando ele encarnou, o verbo encarnado, ele entra no mundo orando. Ele passa toda a sua vida orando, 33 anos, um ministério de 3 anos e 6 meses, e ele deixa este mundo orando. Então, nosso maior exemplo de oração é Jesus. Se você for ler, você vai verificar isso na Bíblia. Então, o tema da mensagem é este: aprendendo a orar com Jesus. E a primeira coisa que nós aprendemos com Jesus, concernente à oração,
é que a oração ela é esperada por Deus. Mateus capítulo 6, versículo 5, a parte A. Convido você a ler. Mateus 6, 5, a parte A. E quando orares. Então essa palavra e quando orares deixa claro que Deus espera que o salvo, o convertido, venha orar. Então essa é a primeira coisa que nós aprendemos com Jesus concernente à oração. A oração ela é esperada por Deus. Veja que fica claro aqui no versículo 5 na parte A. E quando orares. Deus espera que você ore. Deus espera que eu entre em oração. E quando orares. Nós podemos verificar que isso vai se repetir no texto. Por exemplo, no versículo 6 e na parte A, observamos que isso se repete no texto. Mateus 6 e 6, a parte A. Mas tu, quando orares. Veja que está repetindo o que está no versículo 5 na parte A. Mas tu, quando orares. Por quê? Porque Deus espera que a igreja esteja em oração. Deus espera que você ore. Deus espera que eu venha entrar em oração. E o mesmo se dá no versículo 7, também na parte A do versículo. E orando, Deus espera que você ore. E por fim, nós temos Mateus 6, versículo 9, que vai deixar claro que a oração ela é esperada por Deus. Mateus 6, o versículo 9, também a parte A. Portanto, vós orareis assim. Então fica claro, no versículo 5, no 6, no 7 e no 9, que nós estamos aqui aprendendo com Jesus que a oração ela é esperada por Deus. Irmãos, a oração ela é uma das características da conversão. Paulo, após a sua conversão, ele foi encontrado orando, lá em Atos 9, versículo 11, que diz assim: e disse-lhe o Senhor, disse a quem? Disse a Ananias: levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Irmãos, a oração é uma das características do convertido. Paulo, após a sua conversão, tinha como principal característica a oração. Ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele perde a sua visão, Deus então fala com Ananias e deixa claro: olha, procura ele na rua direita, em casa de Judas, e ele está orando. Porque a oração é uma das características da conversão. Então Deus espera daqueles que são convertidos que estejam orando, que estejam em oração. Então essa é a primeira coisa que nós aprendemos com Jesus aqui. A oração é esperada por Deus. Em segundo lugar, nós aprendemos também com Jesus, concernente à oração, que a oração é uma comunhão secreta com Deus. Mateus 6 e 6 vai deixar isso claro. É uma comunhão secreta com Deus. Diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Então essa é a segunda coisa que aprendemos com Jesus sobre oração. A oração é uma comunhão secreta com Deus. Um grande pregador, David Wilkerson, pregador americano,
ele disse que nós devemos estar a sós com Deus, trancados com Deus. Veja que o versículo 6 fala de aposento. Aposento lembra a mim e a você particularidade, intimidade. Não precisa ir para o monte para ter um particular com Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Há algumas pessoas que pensam que isso só é possível se for para o monte, e se ficar no monte 3 dias sem comer, apenas tomando água. Deus ouve tanto no quarto quanto no monte. Deus ouve aquele que se achega a Ele em um estado de comunhão. E aqui é importante saber, vale salientar, que a oração pública não é proibida. Nós oramos aqui, fizemos aqui uma oração coletiva, isso não é proibido. A Bíblia não proíbe orar de forma coletiva, publicamente. Entretanto, não orar privadamente e orar publicamente é errado. Por que é errado? Porque configura hipocrisia. E era exatamente esse o ensinamento de Jesus aqui. Os fariseus gostavam de orar em pé nas praças, faziam orações belas, bonitas, e Jesus chamou eles de hipócritas. Então, é importante salientar isso, que a oração pública não é proibida. Entretanto, não orar privadamente e orar publicamente é errado, configura hipocrisia. Tem pessoas que não oram em casa, oram apenas quando se reúnem com seus irmãos, fazem a oração pública, a oração coletiva. Isso é errado. Nós devemos orar sim, publicamente, coletivamente, sim, mas devemos ter essa particularidade com Deus. Veja na Bíblia que por vezes Jesus ele se retira, fica sós, vai ao monte. O intuito era orar, o objetivo era orar, o propósito era orar. Essa retirada de Jesus, ela é descrita em várias passagens bíblicas com o propósito de orar. Então, nós aprendemos em segundo lugar com Jesus acerca da oração, que a oração é uma comunhão secreta com Deus. Em terceiro lugar, aprendemos com Jesus sobre oração, que a oração não é uma reza. Versículos 7 e 8. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Então é a terceira coisa que aprendemos com Jesus sobre oração. A oração não é uma reza. Jesus disse: e orando, não useis de vãs repetições. Reza é isso, é repetir. A reza não é bíblica. Ela é descrita na Bíblia, mas ela não é bíblica. A reza é um erro. Jesus disse: e orando, não useis de vãs repetições. A reza é uma prática dos gentios. Quem são os gentios? Os não convertidos, aqueles que ainda não são salvos, aqueles que ainda não fazem parte como membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Esses são os gentios. Então, a reza é uma prática dos gentios. Jesus disse: e orando,
não useis de vãs repetições como os gentios. Essa prática não é da igreja. Essa prática não é do salvo. Essa prática é dos gentios. É dos não convertidos. É dos não salvos. É daqueles que ainda não fazem parte da igreja. Se os irmãos observar dentro de uma concordância bíblica, isso vai ficar claro, porque o versículo 7, ele está concordando com 1 Reis 18, 26, que é aquela passagem bíblica muito conhecida, quando o profeta Elias enfrentou os profetas de Baal. Então, Elias deixou primeiro que eles fizessem petições ao seu Deus Baal. Posteriormente, Elias orou ao Senhor e fogo desceu do céu. Os irmãos for verificar o versículo 7, dentro de uma concordância bíblica, se encaixa perfeitamente com 1 Reis 18 e 26. Porque aqueles profetas de Baal, eles clamavam, eles gritavam: Baal, Baal! Então isso se encaixa perfeitamente no ensino de Jesus. Então é por isso que Jesus disse: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Isso se encaixa perfeitamente com 1 Reis 18 e 26. Então, irmãos, em terceiro lugar, nós aprendemos aqui que a oração, ela não é uma reza. A reza não é bíblica, a reza é um erro, a reza é uma prática dos gentios. Eu vou falar por mim, não sei os irmãos, eu vim de uma família católica, romana, praticante. Eu só vim ter contato com o evangelho na década de 90. Eu tinha só 10 anos. O meu encontro com Cristo, a minha conversão, a regeneração se deu aos 14 anos. E na minha família, eles eram católicos fervorosos. Tinha muita reza por parte da minha avó, já falecida. Mas nós aqui não estamos criticando os católicos, não é esse o intuito. O intuito qual é? É expor a Bíblia, é expor as Escrituras, mostrar que a reza não é bíblica, a reza é um erro, a reza não é uma prática dos gentios. Só isso. Então nós aprendemos com Jesus que a oração não é uma reza. Em quarto e último lugar, nós aprendemos com Jesus que a oração é prejudicada pelo pecado. Isso fica claro também nesse ensinamento de Jesus aqui, quando você lê o versículo 14 e o 15, que diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Aqui eu quero pontuar 3 coisas. A primeira delas é que Deus não nos perdoa porque perdoamos os outros. Perdoar é importante, sim. Perdoe. Jesus ensinou sobre o perdão. Se o teu irmão pecar contra ti, perdoe. Libere o perdão. Pedro disse: Senhor, mas quantas vezes? Até 7? Jesus disse: 70 vezes 7. 490 vezes por dia. Perdoe. O ensinamento de Jesus ali é simples, prático, objetivo. O perdão é infinito. Porque 490 vezes por dia. Foi isso que Jesus disse a Pedro. Quando ele disse: quantas vezes? Até 7? Ele disse: não te digo até 7, mas 70 vezes 7.
490 vezes. Então, eu quero pontuar isso aqui. Deus não nos perdoa porque perdoamos os outros. Deus, Ele nos perdoa por causa do sangue de Cristo. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós somos perdoados por causa do sangue de Cristo. O contexto em 1 João capítulo 1 é exatamente este. E o sangue de Jesus Cristo nos purificará de todo o pecado. Não é alguns, é de todo. Somos limpos, purificados de todo o pecado. Então, o perdão de Deus é com base no sangue do seu Filho, do seu unigênito, de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em terceiro lugar, eu quero pontuar aqui, tomando por base o versículo 14 e o 15, que Deus vê a vida de oração atrapalhada pelo pecado. Isso sim. Ele vê que uma vida de oração pode ser atrapalhada pelo pecado. No caso aqui, o pecado é a questão do espírito rancoroso. Fica claro quando você lê o versículo 14 e o 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então a questão aqui, o pecado aqui, é o espírito rancoroso. Então, em quarto lugar, nós aprendemos com Jesus aqui que a oração é prejudicada pelo pecado. E no caso, o pecado aqui, ele está bem destacado, salta às nossas vistas, salta aos nossos olhos. É o espírito rancoroso. Para complementar o que eu acabei de dizer, eu gostaria de ler com os irmãos Isaías 59, verso 2, que é um texto por demais conhecido da igreja. Isaías 59 e o verso 2. E eu faço aqui a minha conclusão. Isaías 59, o versículo de número 2, que diz assim, vamos ler o 1 também, porque vai encaixar bem dentro do assunto. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Então pode orar à vontade. Deus não é surdo, seu ouvido não está agravado. Deus ouve as nossas orações. Agora, quando que essa vida de oração é atrapalhada? Quando o pecado entra em cena. Então, quando o pecado entra em cena, a nossa vida de oração é atrapalhada. Versículo 2, Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, fica claro, irmãos, que a oração é prejudicada pelo pecado. E no caso de Mateus 6, 14 e 15, o pecado ali é o espírito rancoroso. Então, que Deus possa abençoar aos irmãos, mas é maravilhoso aprender com Jesus sobre esse tema, e eu quero, na minha conclusão, deixar algo claro aqui para os irmãos. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Então que possamos voltar para o Senhor em oração. Que Deus abençoe a igreja em o nome de Jesus.